Bom dia, me distraí aqui na vida. 7h59, bom dia. Vamos tomar um café juntos? Juntas. Eu adoro essa xícara aqui. Tem o meu Snoopy aqui, Charlie Brown. Esse é o meu desenho favorito. Eu acho eles muito charmosos, amorosos, os quadros, e muito reais e verdadeiros, né? Ele retrata, através dessa relação do menino com o cachorrinho, todo o afeto, né? Ele expressa o afeto entre esses dois serizinhos aqui. E aí tem um monte de coraçãozinho entre você e eu aqui. E o rei Salomão, que está caminhando com a gente e nos ensinando um pouquinho da sabedoria dele. Então, bom dia. Começamos? Então vamos lá. Hoje é o dia 46 da nossa leitura do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 2, verso 24. E o verso é bem simpático. Ele fala assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer odiar. Vou repetir o verso então. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi também que isso vem das mãos de Deus. Bonito, né? Então, do ponto de vista sistêmico do Hellinger, aqui o rei Salomão traz um ponto importante, que o trabalho só cumpre o seu propósito quando a gente se permite usufruir do fruto do nosso trabalho. Eu vou repetir a frase para quem entrou atrasado, porque é tão bonitinha, vale a pena. Perdão. Diz o rei Salomão hoje, verso 24 do capítulo 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi também que isso vem das mãos de Deus. Então, estamos olhando aqui sobre o ponto de vista sistêmico, que eu aprendi com Hellinger. Então, ele traz um ponto importante aqui, o rei Salomão, né? Que o trabalho só cumpre a sua função quando a gente se permite usufruir do fruto do nosso trabalho. A gente trabalha muito em função dos outros. Na realidade, a gente faz isso, né? Para nutrir os filhos, para organizar a casa, para cuidar do marido. O marido trabalha para nutrir a família, né? Os filhos, a família, os pais, os avós, enfim. Sempre a gente está cuidando de todo mundo, né? Então, na visão sistêmica, precisa ter o equilíbrio entre dar e o receber. E como eu já disse nas outras vezes, o dar e o receber não é só entre pessoas, mas entre... Vou desacelerar. Acelerei. Não é só o dar e o receber entre pessoas, mas o dar e o receber entre a vida e a gente. Tem que equilibrar também. A vida nos dá, nós temos que receber e retribuir, né? Temos que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio nesse nosso esforço também, né? O que a vida nos dá, né? Quando a gente trabalha, quando a gente faz com consciência, com presença, ela nos dá prazer, né? Ela nos dá sustento, ela nos dá alegria. É o que nos diz Salomão, que é isso que nós temos que buscar como fruto do nosso trabalho. Mas, muitas vezes, por a gente ser leal a algum antepassado que viveu na escassez, todos os nossos antepassados viveram na escassez. Nós temos hoje em dia, nós vivemos
numa qualidade de vida inimaginável há 100 anos atrás. Imagina, você tem na sua casa, você tem uma geladeira para guardar comida, não tinha geladeira. Você tem gás, você tem fogão elétrico, seja lá o que for, não tinha que buscar lenha ou carvão, né? Aquela sujeira de mexer no carvão, tá sempre tudo sujo. Você tem água encanada, talvez em alguns lugares já tivesse água encanada, isso sim. Mas, por exemplo, um chão de madeira na sua casa. Madeira era um luxo. Uma amiga da minha mãe, uma vez fui perguntar para ela sobre a família da minha mãe, que ela era colega da minha mãe na escola. Ela disse assim para mim: a sua mãe, os pais da sua mãe eram muito ricos, o chão da casa deles era de madeira. E hoje o chão da nossa casa é de madeira, a gente não tá nem aí, não é isso? Então, todos nós, nem que os pais não tivessem tido tantas dificuldades, mas a vida dos nossos antepassados, dos que vieram antes, era muito mais difícil que a nossa. Imagino que a vida dos nossos filhos e netos vai ser mais fácil do que a nossa. Espero, desejo isso para eles, claro. Então, mas então, se a gente tem uma ligação com esse passado e tem uma ligação de lealdade a alguém que sofreu, alguém que faltava comida na mesa, que faltava acolhimento, que faltava uma casa decente, a gente não se sente no direito de desfrutar. A gente se sente culpado se eu começo a ter mais. Eu tenho uma história de um menino, como isso é forte. Quando eu estava. Teve uma época que eu aplicava as constelações nas escolas e tal. Então eu estava numa escola, não nos alunos, nos pais dos alunos, né? E tinha o filho de uma faxineira da escola, me chamaram para mediar essa história. Era o filho de uma faxineira da escola que ele estava estudando de bolsista. E ele era muito bom aluno, muito inteligente. Quando terminou a escola, quer dizer, a escola ia só até o final do ginásio, que hoje em dia é 2º grau, né? Quando terminou, a escola conseguiu para ele uma bolsa numa outra escola para ele fazer não sei como chama, 3º grau, enfim, para continuar. Ele tinha 15 anos, 14 anos, para ele continuar, porque ele era muito inteligente, ele era um brilho. Então queriam que ele seguisse, porque ele tinha um futuro danado. Ele não quis aceitar. Conversei com a mãe e ele falou: não, a minha mãe é faxineira, eu vou para a escola pública. Não quis aceitar. Então, é uma lealdade onde ele podia ir mais longe. Eu acredito que ele era tão inteligente que ele foi longe mesmo na escola pública. Mas me marcou muito de que a mãe falou, o pai falou, eu falei, a diretora falou, e ele disse: não, eu vou para a escola pública. 14 anos. Então, ele tinha culpa do pai ser motorista de caminhão, a mãe ser faxineira. Não vou mais do que isso, não vou mais longe do que eles, né? Então, ele tinha o medo de desfrutar do fruto da capacidade dele, que Deus deu a ele, né? E aí ele estaria atraindo esses pais. Esse era o medo dele, né? Então isso é mas a gente pode honrar essa escassez que os nossos antepassados viveram, justamente ao contrário, curtindo e desfrutando da vida em homenagem a eles, né? Epicuro, que foi um filósofo grego, já repetindo o pensamento de Salomão, dizia que o melhor prazer está numa boa refeição, né? Numa conversa agradável, num descanso merecido, que essa sim era a essência da felicidade. Perdão, vou explicar. Nossa! Ui! Saúde, pra mim,
para nós, né? Então, a essência da felicidade era um bom papo, era um bom prato, né? E um bom descanso, né? Já Sêneca, que é o nosso guia aqui também, então ele fala uma coisa muito interessante, que não é a pobreza, a escassez, que nos impede de ter prazer. Isso é muito interessante para a gente pensar hoje. Não é a pobreza que nos impede de ter prazer. O que nos impede de ter prazer é a nossa insaciabilidade, de nada ser suficiente. Isso nos impede de ter prazer. Então, quando Hellinger nos ensina a dizer sim para a vida, o que ele está ensinando? É o que temos e está ótimo. Tem mais um dia, estou viva mais um dia, minha alma voltou, estou aqui no meu corpo, estou aqui conversando com vocês. Maravilhoso. Não tem nada melhor do que isso que está acontecendo agora, nesse momento, com esse nosso encontro. Esse é o sim para a vida, né? Então, o convite aqui de hoje, do Rei Salomão, é reconhecer aquilo que a gente tem como suficiente e usufruir disso, né? Não se queixar, o meu carro é 2024, preciso trocar de carro, o carro já não tá bom, porque o carro tem 2 anos, eu preciso trocar de carro. Quem falou isso? Entendeu? É não estar satisfeito com aquilo que se tem, né? Uma vez, e não só não estar satisfeito, é se dar o direito, né? Essa história de não se dar o direito, eu tive um cliente que era mecânico, eu já contei a história dele aqui algumas vezes, né? E ele tinha uma oficina mecânica, e o sonho dele era ter um barco. Ele adorava ir para o mar, queria velejar, mas nunca podia. Depois, durante, né, o nosso trabalho, ele se deu o direito de comprar um barco pequeno e de usufruir desse prazer no final de semana. Ele ia para Santos para velejar com o barquinho dele. Se permitir. Porque ele sempre dizia, não é a hora ainda, não, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu tô com a saúde, porque eu tenho que cuidar disso, porque os filhos, porque a faculdade. Finalmente ele se deu esse direito, né? Então, é um tempo dele de usufruir do trabalho dele, quebrando o ciclo de limitação que vinha na família dele, né? E aí, agora eu tô me lembrando do livro, não sei se vocês leram ou se não leram, é um livro delicioso, e também tem o filme, mas eu gostei mais do livro, chama-se Comer, Rezar e Amar. Quem não leu ainda, leia, porque realmente é um prazer. Então, a protagonista do livro, né, ela, por uma série de decepções lá em Nova York, onde ela mora, ela decide ir para a Itália. Vai para a Itália em busca de um sentido para a vida dela. E aí ela chega na Itália, ela era uma grande executiva. Ela chega na Itália e descobre o prazer de dolce far niente. O prazer de não fazer nada, né? Fazer nada. E aí ela, na Itália, serve para ela uma massa fresca, nossa, né? Um bom vinho. Ela tem novos amigos e ela se vê rindo com esses amigos, comendo, bebendo com esses amigos. E isso foi tão transformador na vida dela, muito mais do que qualquer conquista que ela já tenha tido feito antes, né? Então, é aqui como ensina o Rei Salomão, né? Isso também vem de Deus, né? Vamos aproveitar. E aí? Perguntas para nós hoje, né? Será que o fruto do meu trabalho, eu me permito desfrutar do fruto do meu trabalho, ou eu só provenho e ofereço isso às outras pessoas da minha família ou a quem necessita? Né? Escreve para mim, se vocês... Vamos conversando por aqui. De onde veio essa ideia mesmo de aproveitar a vida é perder tempo? Quem é que inventou isso? Um feitor de escravos, né? Só pode ser, né? Então, minha pergunta é, vamos pensar,
Que prazer simples eu posso incluir na minha rotina essa semana? Que prazer simples eu posso incluir na minha rotina essa semana? O que será? Vamos pensar? Vamos incluir um prazer na nossa rotina? Então, para quem entrou depois, essa live fica gravada. Você pode assistir ela quando você quiser, no horário que você quiser. Essa e todas as anteriores estão gravadas. Se você quiser ter o texto por escrito, você também pode. Para isso, você entra no meu grupo do Instagram. Para entrar no meu grupo do Instagram é muito simples. Tem um clipezinho aqui na minha bio. Quem está mandando coraçãozinho e foguinho, muito obrigado. Tem um clipe aqui do lado esquerdo na minha bio. Você clica nesse clipe. Se por acaso na sua configuração do Instagram não aparecer esse clipe, tem a palavrinha mais do lado direito. Você clica no mais, vai abrir um monte de ícones. Um deles é um clipe. Você clica nesse clipe. E daí tem vários links. Você clica no link Rei Salomão cá entre nós. Rei Salomão cá entre nós. E você já vai estar dentro do grupo e vai receber a transcrição do vídeo de hoje. Muitas vezes não dá tempo de ver um vídeo. Não, meu vídeo tem 15 a 20 minutos. Minha live, né? Então às vezes não dá tempo de ver o vídeo gravado. Ou não pode, porque está em algum lugar que não pode ver. Mas pode ler. E a leitura não leva nem 2 minutos. E pode ser transformadora. Para mim, a leitura está sendo transformadora. E espero que para você também. Então, convida amigos para caminhar aqui com a gente. Vamos engrossar esse caldo. Vamos ter mais companheiros, mais pessoas para trocar. E vamos, então, para a nossa meditação final. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de compartilhar? É a hora. Não? Então vamos para a meditação final. Vamos fechar os olhos. Solta o ar. Imagina que você está sentada à mesa. E na sua frente tem um prato de comida que você ama, é a coisa que você mais gosta. Imagina o prato de comida que você mais gosta. Respira, sente o cheiro dessa comida que você gosta. Sente o peso do garfo na sua mão. Pega a comida. Põe na sua boca. Sente a textura dessa comida que você ama, que você adora. Mastiga. Sente todos os sabores. Engole. E você diz, pode ser internamente, pode ser em voz alta, esse é o fruto do meu trabalho. Eu recebo o fruto do meu trabalho. E eu me permito ser nutrido, ser nutrida pela vida. Então, eu recebo o fruto do meu trabalho e me permito ser nutrido, nutrida pela vida. Abre um sorriso para você mesma. Saboreia o seu prato predileto. Para quem entrou no finalzinho, nós estávamos na meditação. A live está gravada ou você pode ver a transcrição no grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou, entra no grupo do WhatsApp que vale a pena receber a transcrição. Às vezes não dá para entrar. Eu entendo que é de manhã cedo, tem muita correria, muitas coisas para fazer, mas a transcrição vai estar aí. Agora eu vou encerrar a live, vou transcrever o texto e você vai receber lá no grupo. Então, qual é a rotina
que eu posso, qual é o prazer que eu posso incluir na minha rotina dessa semana? Que prazer simples eu posso incluir na minha rotina dessa semana? Pensa aí. Tenham todos um lindo dia, maravilhoso. Continua sendo sol, inverno lindo, maravilhoso. E nos vemos amanhã, às 7h59. Bom dia para todos.